RFI convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje a escritora Thelma Brites Alves, que lança em Paris o livro Gaia, A Roda da Vida, pela editora Gira Brasil, na Europa. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Márcia. Thelma, o romance Gaia, A Roda da Vida, traz uma narrativa entre suspense e fantasia. Você pode falar um pouco mais sobre esse tema, que é o assunto principal do livro? É um romance que tem como pano de fundo a mitologia grega. Então, a mitologia grega é o lado fantasiado, mas o resto é um romance normal. E é uma história de uma jovem, dessa menina de 16 anos, que perdeu a mãe com 7 anos de idade, e depois perdeu o pai com 16 anos, e após a morte do pai, foi obrigada a ser enviada diretamente para a Alemanha para viver sob a tutela de um parente materno, que era uma tia. E chegando lá nessa casa, essa menina vai viver uma história, como diz, mirabolante. Ela vai se encontrar como personagem principal de uma história fantástica, que seria uma profecia. E o livro, justamente, é a recusa dessa jovem a aceitar essa posição, porque, teoricamente, ela é o personagem principal, é uma descendente de um ser mitológico há milhares e milhares de anos atrás, e justamente é a recusa dela até o final. Mas em algum momento tem um declique e o resto é só lendo para saber. Qual foi a sua inspiração principal, vamos dizer assim, para compor a Gaia Gottenstein? É isso? A protagonista. Ela é descendente de uma relação de Poseidon com uma única amante humana que ele teve. Quer dizer, no livro, a única amante humana que ele teve, que se chama Larissa. Então, e normalmente Gaia seria a última dessa linhagem. Gaia é a mãe terra. Gaia, como é a mãe terra que deu a origem, a mãe terra deu a origem a todos os deuses, então a minha Gaia pode ser aquela que vai destruir tudo, porque ela está predestinada a ir contra os desígnios de Poseidon. Mas essa parte é bem discreta no livro. Ela é bem disfarçada, você vai saber isso somente no segundo livro, porque é uma trilogia. O segundo já foi lançado na Bienal de São Paulo o ano passado, em 2018. O segundo volume desse. O Templo Esquecido. E o terceiro, eu espero terminar, que está sendo escrito agora, eu espero terminar para ser lançado agora no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio de Janeiro. Você é baiana, você foi para a Guiana Francesa, você passou pela França e agora mora na Alemanha. As suas experiências e viagens, na sua opinião, dialogam com as suas narrativas na ficção ou não? Bastante, porque, por exemplo, Gaia ela veio da Flórida para a Alemanha. E para a Alemanha, em Seestem, lógico, na minha cidadezinha. Então, eu conto as minhas experiências, as minhas primeiras impressões quando eu cheguei na Alemanha, por exemplo, alguns fatos culturais que me chocaram, que me chamaram a atenção. Então, eu passo isso no livro também, entende? Assim, tipo, são as impressões de Gaia nesse momento. E, por exemplo, ela viaja para Colônia, ela vai a Bonn, então, quer dizer... E na minha própria cidade, que é uma cidade pequenininha, eu estou sempre mostrando alguns pontos de referência e tudo mais tal. Então, lógico, tem muito a ver com as minhas experiências também, com o meu vivido. Gottstein, em alemão, acho interessante, porque na Alemanha os nomes têm um porquê. Gott, Deus, né? Stein é a pedra, seria a pedra de Deus. Então, eu achei muito interessante. Por esse nome veio assim, porque um dia eu estava na Grécia, estava tendo umas férias na Grécia, estava terminando as férias, e no último dia, assim, super triste, porque ia voltar para a Alemanha, no frio, e estava super sol, super animado lá em Creta. E eu estava, assim, em uma montanhazinha, meditando. E quando eu terminei de meditar, eu abri os olhos e, bom, o que eu vi? Tinha uma montanha, um rochedo, né? Um rochedo alongado assim, e esse rochedo parecia... Ele sempre esteve lá, mas eu sempre vi sem ver, entende? E eu nunca prestei atenção que aquele rochedo parecia um gigante deitado com as mãos sobre o peito, sobre a barriga. Então, e naquele momento eu vi isso. Quando eu terminei de meditar, que abri os olhos e vi aquela montanha, eu fiz assim, gente, é o gigante adormecido. E tudo veio. Durante o Festival Literário de Paraty, a Flip, de 2009, a artista francesa Sophie disse uma coisa que me marcou. Ela disse que mais importante do que escrever era viver. Você concorda com ela? Mais importante que escrever é viver. E viver é também escrever. As duas coisas, para mim, se fundem. Certo? Estão se confundindo porque... Para mim, pessoalmente, então, como escritora, eu vivo e vivo intensamente e intensifica mais ainda a partir do momento que eu escrevo. Então, escrever
e viver, as duas coisas estão super ligadas para mim. Então, eu concordo 100% com, E com do ela. e próximo, o volume 2? O próximo De é Gaia, a Roda da Vida? justamente, é o segmento, por exemplo, aí quando ela descobre quando ela aceita realmente a posição dela nessa profecia, ela vai ser puxada para um mundo mitológico. E aí aparece o mundo mitológico. Ela vai ser puxada para a Ilha de Ares. A Ilha de Ares é na Turquia, ou foi na Turquia, e eu dou vida a essa Ilha de Ares. E aí eles vão se encontrar para tentar descobrir qual é a próxima porta, qual é o próximo passo para definir ou para chegar ao ponto final dessa profecia, que são essas caminhadas que ela está dando. Então, e nessa ilha vai ser muito interessante porque ela vai encontrar Ares, justamente o deus da guerra violenta, né? Porque Atenas é o deus, é a deusa da guerra estratégica e Ares é o deus da guerra sanguinária, sanguinária. E vai encontrar o deus Hermes, vai encontrar Larissa. Pois é. Muito obrigada, Thelma, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Eu espero que o lançamento do segundo volume seja um sucesso também. Muito obrigada também. Até a próxima.